6 milhões a gente pode tirar de venda aqui somente com uma estrutura que a gente criou, entendendo essa jornada de compra, entendendo a dor, entendendo o que a pessoa precisa. Primeiramente, é conseguir construir a audiência. Você precisa criar o anúncio para chamar a atenção do público-alvo e fazer um gancho comunicando ele sobre a dor ou a necessidade que ele precisa ali suprir. Desejo faz o cliente comprar mais, faz ele pagar mais, só que o medo faz ele comprar mais rápido. Se grande parte das pessoas ainda não estão preparadas para comprar, é de grande esperteza anunciar de uma maneira correta para essas pessoas, não para vender, mas sim para educá-las, né? Antes de você contratar uma agência, independente de ser com a gente, de ser com eles ou com qualquer outro, você precisa entender como que funciona. Fala, patrão! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Titãs da Arena, um podcast feito de empresário para empresário. Eu sou Jefferson Santos. E eu sou a Karina Domingues e hoje a gente vai, pessoal, pular uma quadrilha aqui. Patrão e eu estamos combinando, né? Estamos. Eu comprei uma camisa para ele um tempo atrás aqui, para ele, para mim, né? Não é para pular quadrilha, mas eu gostei dela, toda xadrezinha assim. E aí eu brinco com ele, quando ele veste ela, ele vai pular quadrilha, né? Daí hoje ele colocou ela para gravar, eu falei, vou fazer combinadinho aqui junto. Mas brincadeiras à parte aí, nós não vamos pular quadrilha não, gente. Nós vamos falar hoje sobre por que os teus anúncios só trazem leads desqualificados. E eu já vou adiantar, se o lead vem desqualificado, a culpa é sua, de quem está anunciando. É isso aí, que pode ser culpa tua, se você está fazendo suas campanhas, pode ser que seja do gestor de tráfego, vai ter algumas vírgulazinhas ainda por trás que a gente vai trazer aqui para vocês em contexto nesse episódio, para você poder entender, até aprofundar um pouquinho melhor aonde que você tem que ajustar para poder trazer lead mais qualificado, que tem como, tem jeito, não tem como ser 100% qualificado, mas tem como ter bastante resultado aí, trazendo leads com mais perfil potencial de compra. E para entrar nesse assunto, então, se o lead vem qualificado, ele vem qualificado por algum motivo, que seria para compra. E para sabermos essa resposta, a gente tem que saber primeiro o que faz a pessoa comprar, o motivo, por que as pessoas compram. Por que as pessoas compram, né? Eu falo que isso aí é o princípio da venda, né? Em tudo que a gente vai pensar ali em relação a isso, a gente tem que pensar justamente nesse motivo. Eu falo que são 3 situações, 3 gatilhos que pode acionar na mente do nosso cliente para ele comprar alguma coisa. O primeiro gatilho eu falo que é a dor, e eu vou dar uma explicação aqui de cada um para vocês, mas o primeiro é a dor. A pessoa ela compra porque ela tem uma dor, ela tem uma necessidade de algo. O segundo, ela compra porque ela tem algum desejo. E o terceiro, ela compra porque ela tem medo. Né? Vindo para o exemplo da dor, vamos pensar assim, que eu, Karina, eu sou chocolatra, adoro chocolate, não são todos, mas vira e mexe, nós vamos aqui, saímos do mercado, estamos cansados, vamos comer um chocolate, eles não têm aqui, vamos lá no mercado e nós vamos comprar. Né? O que isso daqui traz em contexto para vocês entenderem a dor? Eu quero comer um chocolate, mas eu não produzo esse chocolate. Eu preciso comprar de alguém que produziu, que faz ele. E aí a gente vai até um local ali que vende esse chocolate, né? Então, essa ação que eu faço de ir até o mercado para comprar um chocolate ou qualquer outro lugar, ela é uma ação que foi motivada por uma dor, por uma necessidade anterior. Esse a gente fala que é o gatilho que faz as pessoas tomarem uma decisão de compra. As pessoas elas têm problemas, elas têm dores, necessidades, sozinhas elas não conseguem resolver e a partir disso que elas tomam a decisão de fazer uma compra de alguma coisa. Né? Eu brinco até que a nossa vida, não digo só nós, mas digo num contexto em geral, né? Todas as empresas, elas têm que produzir produtos que resolvam problemas das outras pessoas, né? A nossa vida, eu falo que esse meio aí nosso empresarial é produzir produtos, soluções que resolvam os problemas das pessoas. Beleza. Então, falamos aqui da dor. Tem a dor, quero comer um chocolate, eu vou lá num lugar que vende e compro aquele chocolate. Beleza. Mas tem um detalhe. Eu amo, gosto das caixas de bombom da Nestlé, mas eu amo o chocolate que é do Kinder Bueno White.
né? E aí, se a gente for comparar, né, eu acho que uma caixa de bombom tem umas 200 e poucas gramas, né? Tem 251. Ó, 251 gramas, a caixa de bombom cada vez mais ela fica pequena, né? Diminui. Diminui. Mas o Kinder Bueno White, eu acho que ele deve ter um chocolate ali de aquelas duas Ah, é muito leve, hein? míseras, aquelas Esse duas é leve. míseras barrinhas, mas que são maravilhosas. Deve ter, sei lá, umas 40, 50 gramas, né? Então a gente está falando aqui de um chocolate que tem praticamente o mesmo preço que uma caixa de bombom ali, né? Então, assim, vindo para essa segunda dor, que é o desejo. Eu, muitas vezes, eu vou lá no mercado, tendo a dor, eu quero comer chocolate, mas eu tenho o desejo, naquele dia, de comer um Kinder Bueno White, de pagar um valor muito mais alto comparado ao outro, né? Eu até brinco que custa mais do que picanha, o quilo desse chocolate, né? Mas eu pago aquilo porque eu tenho esse desejo de comer aquela marca ali, enfim, aquele sabor ali de chocolate, certo? Então, e aí eu sempre falo que o que faz o nosso cliente tirar mais dinheiro do bolso é ele ter desejo. É a gente criar soluções em que ele tenha desejo de ter, porque aquilo ali faz ele pagar mais, né? Nesse simples exemplo que eu dei aqui para vocês. E aí o terceiro ponto é o medo. Né? Esse é um dos gatilhos mais poderosos para quem entende da técnica, para quem sabe aplicá-la de uma forma ali assertiva, que é você fazer o cliente inconscientemente, diante da situação ali que aconteceu, que pode ser uma dor, pode ser um desejo, ele inconscientemente ter um medo por algo daquilo. Vou dar um outro exemplo aqui, breve, para mim liberar aqui para o Jefferson poder continuar o tema, mas a gente tem aqui um programa de consultoria empresarial em que a gente ajuda ali os empresários a estruturar a sua estratégia do negócio, ligar no marketing, no vendas e fazer aquilo ali dar mais dinheiro, né? E ele é um programa nosso de entrada. O empresário, para ele contratar o nosso serviço de tráfego pago, que nós temos aqui pela nossa agência, ele tem que passar por esse programa. Por quê? A gente não quer que uma empresa entre aqui, somente contrate a gente, e pague e vai acontecer um milagre ali de dar resultado. A gente quer que o empresário ele entenda, ele tenha domínio daquilo ali. Mas a gente recebeu há um tempo atrás uma das nossas clientes, que até inclusive nós temos um podcast aqui gravado com ela, se não me engano é o terceiro episódio, que está aqui no canal do YouTube, que é a Giane e a Milena da JN Turismo. E o que, que aconteceu nessa situação delas? Elas nos procuraram porque elas queriam fazer tráfego pago. Só que eu sabia, né? E por que a gente tem esse processo? Porque a gente sabe que dá mais resultado para a empresa quando ele entende, quando o empresário ele entende como que funciona para depois ele começar a investir. E aí ela veio até nós falando assim, Karina, eu tô quase fechando contrato com uma agência aqui de tráfego. E aí apareceu um anúncio de vocês, como há uns anos atrás nós trabalhamos juntos, sempre deu tudo certo, eu queria ver aqui como que funciona, né, qual que é o investimento e tudo mais, para me saber o que, que a gente vai fazer. E aí, o que, que eu fiz, né, e assim, até para explicar de uma forma assim bem, vamos falar, estratégica para vocês, como usar esse gatilho do medo, porque é um dos gatilhos que eu mais uso, que mais faz eu vender e vender soluções ali de valores maiores, né. Eu sabia que, assim, mesmo que se eu fosse ofertar para ela o tráfego, Jefferson, eu não ia conseguir brigar por preço. Porque dificilmente agências como a nossa, que estão há muitos anos no mercado, que têm mais domínio ali do que outras que nasceram, né, nesse período da pandemia, dificilmente eles têm a mesma estrutura, mesmo conhecimento, experiência que nós, né? E por isso se cobram valores diferentes, né? Eu brinco que quem não sabe cobra mais barato. Isso. E também quem não tem equipe, né? E quem não tem equipe também, é outro detalhe, né? E aí, quando ela falou isso para mim, eu já sabia que eu não ia conseguir brigar por preço. Até porque eu não ia levar aquela solução, precisava construir a venda com ela. E aí eu disse um momento ali para ela, se ela podia, assim, se ela conhecia quem que era o pessoal da agência. Eu falei, nem precisa me falar o nome da agência. Mas você conhece quem que está por trás, como, né? Quanto tempo que o pessoal está fazendo e tal? Porque eu comecei em cima dessa pergunta, pensar na minha estratégia de comunicação para criar, né, o gatilho ali nela e ativar o medo, porque eu já sabia o que, que ela, em parte, que ela ia me dar de resposta, eu precisava só que ela me falasse. E aí ela pegou e falou: olha, são dois rapazes, um deles trabalha no marketing de uma empresa e o outro está mexendo com isso faz 2 anos, montou a agência aí faz 2 anos, os dois estão juntos. Aí eu, beleza, peguei isso daí que ela me falou e voltei para ela dessa forma. Eu falei assim, ok, Jeane, então uma dessas pessoas que você está contratando, ele faz isso de bico.
Quando eu fiz isso, ela olhou assim pra cima, ela estava nessa sala aqui, ela olhou pra cima. É, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E aí, ok, eu já sabia que eu tinha quebrado uma objeção ali e plantado inconscientemente esse gatilho do medo, porque ela começou a falar: nossa, provavelmente ela começou a pensar: eu vou colocar dinheiro, não é pouco dinheiro, e num rapaz ali numa empresa em que ele trabalha nisso de bico. Porque ele trabalha no marketing de uma empresa e durante o dia inteiro, a maior parte do tempo dele, ele está lá na outra empresa, ele não está trabalhando para ela, né? Ok, plantei uma sementinha ali do medo. Beleza. Aí para o outro eu voltei para ela, eu falei, ok. E o outro tá então mexendo com isso, trabalhando, montou a agência faz 2 anos. Beleza. Eu peguei e voltei uma pergunta para ela estrategicamente, assim, montada. Eu falei, "Tá, ok, Jeane, você, quantos anos tem na tua empresa? Quantos anos você tem a empresa dela, chama JN Turismo? Quantos anos você faz isso, né? Enfim." Aí ela abriu a boca, encheu assim, né, para falar toda orgulhosa. Ah, tem 12 anos que eu tô, né, trabalhando com a JN Turismo, eu comecei a fazer isso e tal, tal, tal. Beleza. Aí eu voltei para ela a pergunta, ok. Quando você tinha, Jeane, 2 anos de Jeane, de JN Turismo, de vender as viagens, né? Enfim, o quanto você entendia do teu negócio, do teu cliente e do teu produto? Aí ela falou para mim, eu não entendia quase nada. E esse daí foi o gancho que eu consegui nessa venda, né? Tornar consciência para ela e despertar um medo nela. Eu não botei medo nela de falar, por exemplo, para ela: Giane, você tem que ficar com medo. Será que esses moleques aí vão saber? Eu fiz de uma outra forma, usando uma estratégia aí que a gente usa de vendas para fazer perguntas, fazer a pessoa refletir sobre aquilo ali e ela começar a pensar, porque eu nada mais só abri as cartas para ela na mesa da forma que ela não estava enxergando. E ela mesma falou para mim: nossa, eu não estava pensando nisso mesmo. Pode ser que eles realmente não consigam me ajudar, né? E aí, no final das contas, depois de um tempo, elas fecharam aqui com a gente, passou um período ali, elas caíram um dia em si e falaram: Carina do céu, a gente ia perder com essa parte aí da agência pelo menos uns R$ 60 mil. E a gente ia descobrir que o problema não era a questão da agência, um problema era um passo anterior nosso, né? Então, com isso, né, eu fecho esse leque aqui do gatilho do medo. E eu falo que desejo faz o cliente comprar mais, né, faz ele pagar mais, só que o medo faz ele comprar mais rápido. Se você conseguir mapear muito bem esse medo que o teu cliente pode ter em relação à solução, à concorrência, o que for, você vai conseguir vender mais. Ok, então expliquei aqui para o pessoal aí qual que é o motor ali que faz uma pessoa querer comprar alguma coisa. Certo. E falando sobre essa história aí junto com o pessoal da JN Turismo, eu fui imaginando também os níveis de consciência, né? Que ela não era consciente disso e É um depois detalhe ficou importante. totalmente consciente. Então a gente pode até usar uma metáfora aí do iceberg, né? Que seria aquela pirâmide ao contrário. E como que você pode explicar isso daí para o nosso pessoal? Tá, vamos lá então, pessoal. Quando, né, só vindo nesse contexto mesmo da Giane, que o Jefferson pensou aqui de forma que eu não tinha pensado em trazer para esse tópico aqui. Foi genial isso daí. O que que aconteceu, assim, nesse processo da Jeane tomar a decisão em que ela precisava de uma solução, até ela de fato fechar e escolher a solução? Ela passou por um processo que aqui, assim, teoricamente, nós do marketing chamamos de jornada de compra. O que que é a jornada de compra? Ela é o processo em que faz uma pessoa descobrir que ela tem um problema e tudo que ela percorre até ela tomar a decisão e comprar. Comprar um produto, comprar uma solução, uma consultoria ou o que for. Então, é esse processo que ela descobre até isso. Quando ela veio aqui procurando tráfego pago, ela era, primeiro, consciente de que ela precisava de uma ajuda para trazer mais leads. Ela queria, já estava faturando bem, já estava tendo uma boa margem de lucro, ela podia reinvestir uma parte desse lucro dela para fazer com que desse mais lucro para ela. Então, ela era consciente desse processo. Só que durante esse meio tempo que eu não comentei ali na parte do gatilho do medo, uma das situações que eu trouxe para ela em consciência que ela não pensava era o quê? Giane, antes de você contratar uma agência, antes de você fazer tráfego pago, independente de ser com a gente, de ser com eles ou com qualquer outro, o que que você precisa entender?
você precisa entender como que funciona. Eu perguntei até para ela, né, nesse dia da reunião, se ela sabia como funcionava o tráfego. Ela falou que não. Eu falei, mas você sabe como fazer esse valor aqui do teu investimento te retornar? Ah, não sei. Daí o pessoal da agência te mostrou, fez algum cálculo de funil e tal? Não mostraram. E aí eu comecei a alertar ela, de uma forma que eu falei educativa. Falei, olha, Giane, independente de ser comigo ou com outro, você que é empresária precisa dominar e entender como funciona esse sistema. Porque senão você pode correr o risco de cair na mão de profissionais que não são profissionais, mas dizem que são, e por você não conhecer, você acha que é também, cai na lábia deles. Você vai colocar o teu dinheiro lá, na esperança de que aquilo ali te dê muito mais retorno, né? Só que no final das contas pode ser que passe 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você, além de não ter resultado, você vai perder todo o valor do investimento que você fez. Essa parte ela estava inconsciente, não Essa sabia parte ela estava desses problemas. inconsciente. Assim, ela nem passou assim, na cabeça dela, que ela deveria, de fato, entender uma parte como funciona. Não era ser especialista como a gente aqui que sabe apertar todos os botões, enfim, mas Isso. ela precisava entender. Eu fiz ela tornar consciência de um outro problema que ela nem pensava. E a maior parte das pessoas se encontram nessa etapa, né? Inconsciente do E a maior problema. parte das pessoas, ela se encontra, né, que a gente já entra né, numa parte aqui do nosso conteúdo, que é as pessoas que estão nesse momento como ela, que não sabe que ela precisava estudar para errar menos, para contratar profissionais certos, ela estava no momento até nesse dia, o que a gente chama que é inconsciente do problema. Né? E a gente também traduz essa pessoa que está nesse nível de consciência, que ela é uma pessoa que está totalmente fria. Ela precisa daquela solução, mas o momento em que ela está vivendo, aquilo que ela está pensando na cabeça dela, ela é totalmente inconsciente. Então, por ela estar inconsciente, ela não está pensando em comprar. Né? E aí, quando a gente sabe que tem, igual você comentou, a maior parte do público das pessoas, elas são inconscientes dos problemas delas, visto que a gente tem dados que a Rede Estate e várias outras empresas levantam, que é relacionado a esse percentual. Das pessoas que estão navegando na internet, 60% elas são público frio. Elas são pessoas que estão navegando ali, que precisa, né, uma parte do teu público precisa da tua solução, só que não aconteceu nenhum gatilho, não aconteceu nada na vida dela que trouxe consciência para ela e ela começa a passar a pensar naquilo ali, né? E aí, vindo para essa questão dos anúncios, fazer uma estratégia para que você faça o teu potencial cliente tornar consciência é uma das melhores estratégias que você pode ter no tráfego para poder trazer um público que vai ser mais qualificado. Aí a gente vai entrar nos outros 2 pontos aqui. Então, na metáfora da pirâmide invertida, a maior parte das pessoas, 60%, estão no topo da pirâmide. Estão no topo, né? Que a gente está pensando uma pirâmide invertida assim, né? Isso. Então, aqui a gente divide em 3 níveis, né? E essa parte aqui representa 60% das pessoas que estão totalmente inconscientes, certo? E vindo para o segundo, né? Que nessa situação aqui do que eu estou contando para vocês aqui de um caso mesmo de uma cliente, a partir do momento em que eu disse para ela essas situações e começou a tornar consciente na cabeça dela, o que automaticamente gera nela? Começa a gerar despertar, né, uma necessidade de, ok, eu sei que não é só contratar uma agência para fazer tráfego, eu tenho lógica, eu preciso mesmo aprender isso daqui, senão eu posso perder muito dinheiro lá na frente por não estar entendendo como funciona, né? E eu sou empresária, eu tenho que dominar isso aqui no meu negócio. Isso daqui começou a despertar na mente dela. Aí ela entra numa etapa que a gente fala que ela começa a ficar morna. O que é morna? Ela está se preparando para uma compra, só que ela ainda não está pronta para a compra, né? Então, ela começa, né, e tende, né, a pessoa que está nesse momento, ela tende a começar a pesquisar sobre aquilo ali, sobre a dor, sobre o problema, como que ela pode resolver, as opções que tem, né? E aí, ela sai desse estágio, ela entra no estágio do morno. E ela começa a pesquisar aquilo ali. Hoje, 37%, patrão, dessas pessoas que estão na internet, elas são público morno. Então eu já percebi que a maior parte está no topo e depois no meio. E tá no meio. Então restou pouca gente no fundo. E aí que é a questão, é aí que talvez eu acho que
o principal que a gente quer trazer aí para você, que está gerando lead, que está investindo em tráfego, que só vem desqualificado. Quando a gente fala, né, do final aqui, que se a gente fizer a conta 60, 37, sobra 3%, é o público que nós chamamos de quente. O que é o público quente? É o público que está pronto para compra. É o público que já passou pelo processo de tornar a consciência de uma dor, de um desejo ou medo, né? Ele já passou pelo processo de pesquisar informações e aí ele está pronto para compra. Ele só vai tomar a decisão com quem que ele vai comprar. E o que é o maior erro que a gente vê aqui, né, de muitas empresas que a gente atende, que já investiu em tráfego, já gastou que seja 10, 50, 100, 200 mil reais, e aí não deu resultado. Ou os leads que vieram só desqualificados. O pessoal geralmente ele fala para nós aqui que esses leads não são é, são desqualificados, mas a lead de internet não funciona. Ah, porque isso aqui não é lead aqui que vai comprar, é curioso, né? O pessoal fala muito que é lead curioso. Só que, se a gente for ver aqui, pela lógica mesmo que nós, né, estamos explicando dessa jornada, porque você aí que está assistindo, se você começar a pensar, quando você está comprando uma coisa, o que aconteceu, você vai perceber que é esse caminho que acontece. É esse caminho que você percorreu até você tomar a decisão de compra. É, E aí, esse é o caminho que o teu cliente vai percorrer também. é. E a gente percebe que essas pessoas ficam anunciando para as pessoas que estão lá no topo ou no meio e elas não estão preparadas para comprar. Isso que é isso bem falado. Esse que é o X da questão, né? Talvez aí o cerne aqui de todo o nosso por trás aqui desse conteúdo. É porque quando você pega 100% da tua verba do marketing e coloca para anúncio, somente chamando a pessoa para comprar, fazer uma associação aqui, né? É a mesma coisa de você estar pedindo o teu cliente em casamento sem ele ter namorado com você. A chance de você conseguir fazer com que ele já te dê um sim ali naquela hora, ela é muito É, pequena. ele nem te conhece, né? Porque ele nem te conhece, é isso mesmo, né? E aí, quando você pega 100% da tua verba e coloca em anúncios, em vídeos, em imagens, em criativos, que estão sempre lá, clique no botão e compre agora mesmo, clique aqui e peça um orçamento agora. Você está anunciando, você vai chegar assim, praticamente aí boa parte dessas pessoas, dependendo do teu valor de investimento do anúncio, né, na tua campanha, só que você vai atrair os 3 perfis. E aí esse lead que o vendedor fala que é desqualificado, que é curioso, que não vai comprar, na verdade não é que ele, na maior parte das vezes eu digo para vocês, não é que ele é curioso, que é desqualificado, não vai comprar, é que ele não está no momento de compra. E assim, se ele nem te conhece, talvez esse é um dos motivos que é porque ele não responde. Então as pessoas reclamam, ó, o lead não responde. Porque ele também não tá tendo uma base ali por trás, né? E vindo com toda essa lógica, né, em que a gente sabe que existe o público frio, morno e quente, o que que você, empresário, que está investindo em tráfego, que está sentindo que não está vindo para você os resultados que você gostaria de ter, ou que você mereceria ter, né, com todo o teu esforço, o que que você tem que saber agora a partir do momento que você escutou com a gente, né, Mas esse assim, conteúdo? é uma pergunta, tem como resolver esse problema aí de lead desqualificado? Tem como resolver, que é parte do que eu vou falar e que a gente vai daqui a pouquinho aqui estender um pouquinho mais esse conteúdo. Mas a partir do momento que você sabe que existe 60, 37, 3%, público frio, morno e quente, você não pode pegar 100% da tua verba e colocar tudo para anunciar para as pessoas para comprarem, que é a mesma coisa que eu citei agora há pouco da questão do casamento. Você não pode pedir ao teu cliente em casamento, quer fazer uma compra ali agora, sem antes você ter tido um relacionamento com ele. Acho que a palavra-chave é essa daí, né? E muitos empresários eles falam aqui para nós em consultoria que há um tempo atrás, né, antes desse boom do digital e tudo, desse comportamento, essa mudança do comportamento do consumidor, era mais fácil vender, porque o cliente ia na loja, o cliente falava tete a tete, era mais fácil ali a comunicação com ele. Só que por que que era mais fácil vender? Porque você, tete a tete com o cliente, ali até a tua loja, você tem ali um mar de possibilidades, primeiro, de controlar o ambiente, porque você está tete a tete ali, dificilmente no presencial, a pessoa está ali vendo com você o produto e está ali no celular vendo Instagram ou falando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Só que hoje, o que que acontece? As pessoas elas estão fazendo isso, elas estão pedindo para você um orçamento,
estão falando com você, com o teu vendedor, só que ao mesmo tempo ela tá lá vendo vídeo de memezinho no Instagram, no TikTok, né, e fazendo qualquer outra coisa, ou falando, resolvendo 10 problemas ao mesmo tempo ali, né, na rotina dela. Só que esse relacionamento que antigamente fazia a gente conseguir vender muito melhor e que muitos empresários aí estão sentindo que tá mais difícil, esse relacionamento ele pode ser criado através dessa estratégia de conteúdo. A partir do momento que você sabe que o teu público, uma parte é frio, a parte é inconsciente, outra parte é morna, o que que você deve fazer para resolver então, nesse ponto, nessa pergunta aqui que o patrão trouxe para nós? Você deve produzir conteúdos que vão falar com cada nível de consciência dessa pessoa. Essa é a forma que você pode criar relacionamento com o teu cliente. É a forma que você usa no digital, sem ter que tete a tete, você está conversando com o teu cliente ali. E aí, através desses conteúdos, bem desenvolvido estrategicamente, mesmo falando, né? Você consegue criar esse relacionamento, você consegue também fazer com que, quando essa pessoa está lá no momento, passa por essa jornada e está no momento de compra, se você criou essa estrutura, você tem muito mais chance de vender e daquele lead ser mais qualificado para o comercial. Então, essa estratégia que você aplicou com a Jeane, de conscientizar elas que existia um problema e que isso poderia acarretar um prejuízo grande para ela financeiro e ocasionou esse medo, né? Isso eu percebo que você criou esse relacionamento com ela, ensinando ela, educando ela nessa parte. Então, a mesma estratégia feita com ela, dá para fazer online e com o público em massa? Dá para fazer online, né? A única diferença é que, por exemplo, na situação dela, eu estava aqui presencial. E aí eu tenho uma coisa que existe uma coisa nesse processo que a gente chama que é controle do ambiente. Por que que muitos de vocês falam que quando eu estou cara a cara com o empresário, eu consigo converter mais? Com o empresário, com o cliente ali. Quando o cliente vem na minha loja, eu consigo converter mais. Por conta dessa situação do controle do ambiente, que dificilmente aquela pessoa vai estar dispersa. Só que quando você está com ela no online, você não controla. E não tem o que fazer quanto a isso. A gente não tem como controlar o ambiente daquela pessoa que chamou a gente no direct do Instagram, que chamou a gente no WhatsApp, ali, seja por um anúncio ou não, e ter a certeza de que ela está 100% do tempo focada ao que a gente está falando. Né? Então, a forma que a gente deve se fazer, né, no digital para criar relacionamento é através dos conteúdos. Por que que eu falo isso? Porque quando você tem muito bem mapeado que são as dores, que são os medos, os desejos, entende quais são essas fases que o cliente passa, essa jornada de compra, né, até ele tornar consciente. O que que faz ele tornar consciente, começar a ativar os gatilhos nele, até ele tomar essa decisão de compra? E aí é um ponto principal também que a gente quer trazer aqui para vocês nesse episódio, que é você usar disso, dessa estrutura, dessa estratégia, para educar o teu mercado. Assim, eu acho que um dos principais pontos também aqui hoje, nosso aqui desse episódio, é poder transmitir para você que independente do tipo de negócio que você tem, do teu mercado, do teu produto ou até do teu cliente, você, assim como nós, tem que estruturar a tua empresa para que ela seja uma empresa de educação. Mas eu não vendo curso como vocês. Porque isso, não tem problema. Só que quem educa mais, ele vende mais. Por quê? Ele está ali ensinando o cliente. Ele está fazendo ele tornar consciência. Ele está mostrando um vídeo, mostrando uma coisa que às vezes o teu cliente, o cliente ali, nossa, isso aqui eu não sabia. Olha, eu aprendi isso daqui. Isso que é o criar relacionamento no digital. Né, que muitos empresários não entendem essa lógica e acaba ficando só panfletando no Instagram e parte aí de vocês que estão sofrendo com essa questão de leads desqualificados, eu apostaria um dinheiro, patrão, que 90% das vezes que o teu lead vem desqualificado, ele é porque você não tem uma boa estrutura de conteúdo nas tuas redes sociais ou uma rede social em si que você está investindo em anúncios, e aí acaba acontecendo que esse percentual dessas pessoas que realmente estão pronto para compra, que é 3%, eles vão vir,
Só que o detalhe, você está competindo com todos os outros possíveis concorrentes que essa pessoa, esse teu potencial cliente, teve acesso também. Que a partir do momento que ele vê um anúncio teu e clica, daqui a pouquinho o Instagram vai começar a mandar metralhar anúncios de concorrente, de pessoas que estão vendendo aquilo ali parecido. Hoje é muito rápido, né? E tem muito conteúdo de cliente e olhando tudo isso assim e analisando, eu vejo que é muito de estratégia, né? Que se o cliente ali, no caso, o empresário souber da estratégia, ele vai sofrer menos. E daí com isso vai ter mais resultado. E como que você pode dar um exemplo prático assim? Como que esse empresário pode ter conteúdos para chamar a atenção e que tipos de conteúdo pode ajudar a educar esse público? Tá, vamos lá então. Que tipos de conteúdo que pode educar e como chamar atenção, Isso. né? Assim, o principal, que é onde a maior parte erra. Se você não souber quem é o teu público e se você não souber quais são as dores, os desejos e os medos que ativam os gatilhos neles, você não vai conseguir produzir conteúdo bom. Aqui eu já digo que começa aqui. Quem faz conteúdo sem entender isso, eu costumo falar que faz panfletagem digital. O que é panfletagem? Aqui a gente tem na nossa cidade a gente chama de Praça do Redondo, em que fica ali várias pessoas distribuindo panfleto. Na rotatória, Na né? rotatória, né? Quem é de Apucarana vai conhecer. E aí, o que é o panfleto? Não sei, talvez aí na tua cidade, provavelmente tem isso também. Panfleto, quando eu chego uma vez, eu estava chegando ali, parei, sinal estava vermelho, e aí vi que tinha um rapaz ali para entregar os panfletos, e eu peguei e fechei o vidro. Por quê? Panfleto é aquilo que geralmente a gente não quer receber. E aí, né, só para contar o resto, eu deixei uma lasquinha ali aberta e o cara foi lá, fez um tuquezinho ali e colocou o filho da mãe. Mas enfim, panfleto é isso daí. Para você que não entende dessa base, né, que às vezes parece que é teoria, parece que é chato, parece que todo mundo fala disso, mas poucos compreendem de fato como funciona isso. Se você não entende essa base, você não tem como produzir conteúdo correto. Dificilmente você vai ficar atacando para todo lado, né? Uma outra situação que às vezes traz leads de fato, quando eles são desqualificados, ser desqualificado, a gente fala do quê? Daquele lead que, estou vendendo aqui uma taça de cristal que é para um público de elite, que é para um público aqui mais B e A, né? AB. Mas está vindo um público C, que é acostumado a comprar aquele copinho de pinga ali, ou um requeijão lá que sobrou do mercado, enfim, e deixar de copo. Isso a gente pode falar que é o lead desqualificado, se aquela pessoa não tem a intenção, de fato, de fazer um investimento maior, né? Mas caso contrário, provavelmente o lead ele não está preparado para compra, né? Mas aqui voltando, que eu já até falei bastante, você perguntou para mim duas situações, né? Como que faz para chamar atenção e como que faz para educar o público? Para chamar atenção. Pronto, para educar, vou falar primeiro para educar o público. Para educar, você tem que ter essa base da dor, né? E aí você precisa construir conteúdos por nível de consciência. Principalmente se o teu produto é um produto high ticket, é uma venda mais complexa, essa jornada de compra do cliente ela demora mais tempo, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma caneta também é um produto que eu compro para resolver uma dor, preciso escrever no papel e eu não produzo, né, a caneta, eu compro lá de alguém, mas a caneta é barata, né? Vamos falar um valor 2, 3, 4, 5 reais, né? Essa a gente chama de venda transacional, ela é uma venda mais rápida. Eu não vou ficar fazendo pesquisa com 50 milhões de empresas para poder decidir comprar uma caneta, a não ser que seja um lote. Mas aqui, especificamente, esse exemplo, eu falo que a jornada de compra ela é rápida, certo? Então, você consegue, nos seus conteúdos, em relação a frio, morno e quente, construir uma jornada, uma ação mais rápida, do momento que a pessoa se torna consciente do problema, começa a pensar, preciso resolver esse problema, começa a buscar por solução, e aí ela toma a decisão de compra, essa jornada é rápida, essa janela de compra do cliente é rápida. Só que quando a gente fala de vendas mais complexas, né, alto ticket principalmente, essa jornada de compra ela é longa, né? Vamos falar, por exemplo, da compra de um carro, né? Eu brinco, né, que poucos são os que acordam, bate a cabeça e fala, vou comprar um carro hoje, né? Na maior parte, né, do que eu conheço, as pessoas elas
Ok, eu quero comprar um carro, até acorda, bate cabeça, quero trocar um carro. Mas até ela tomar essa decisão de compra, muitas vezes ela vai ter uma jornada, uma janela maior. Por quê? Ela vai pesquisar, dependendo do modelo, do investimento que ela quer, ela vai começar a ver vídeo no YouTube, dos testes que o pessoal faz de carro, para saber qual que dá menos manutenção, qual que, né, se tem algum tipo de problema de série, enfim, várias coisas. E aí, nesse tempo, a jornada, essa janela ela vai demorar mais a comprar, ela não vai comprar da noite para o dia. Às vezes ela vai demorar uma semana, um mês, 6 meses, um ano, ou às vezes até mais, depende ali da situação e eu falo que do momento dela. Mas assim, para finalizar esse ponto, para que você possa criar esse relacionamento, enfim, você tem que produzir conteúdos que falem com cada momento que essas pessoas estão passando. E aí, para chamar atenção, você tem que literalmente tocar nas dores que essas pessoas passam por momento. Quando essa pessoa é inconsciente, existe algo que você tem que trabalhar na comunicação, né, na tua copy ali do teu, né, dos teus conteúdos, que vai tocar no momento dela. Por que, que eu falo que é momento? Porque nesse exemplo, por exemplo, do carro, tem pessoas que compram rápido porque elas já estão, talvez já tenham investimento, vai comprar à vista, não depende de financiamento, né? Enfim, tem pessoas que querem trocar, mas, eu estou terminando de pagar aqui, falta 6 parcelas no meu carro, e quando eu terminar de pagar, eu já quero pegar outro. Tem gente que brinca que só consegue comprar as coisas se assumir dívida. Se não assumir, se termina de pagar 6 parcelas e não tem outra dívida, outro bem ali para pagar, aquela pessoa vai torrar o dinheiro, né? E daí muitas se planejam por isso. E aí, quando a gente pensa nessa questão da jornada dessa pessoa, a gente tem que entender que tem um momento. Tem gente que vai comprar mais rápido e tem gente que vai demorar mais. Só que para você chamar atenção, a resposta é falar com a dor, falar com o desejo ou falar com o medo. Só isso te coloca na frente de pelo menos 90% dos concorrentes. Você deu o exemplo do carro, eu lembrei, de quando o HB20 chegou aqui no Brasil. Eles tentaram chamar a atenção, s fazendo uma estratégia de anunciar 5 anos de garantia, mas isso daí eu acredito que eles não fizeram à toa, né. Eles devem ter pesquisado qual era a dor do público, né, que tinha ali o medo de comprar um carro que deixasse na mão, e daí eles anunciaram exatamente isso, ó, 5 anos de garantia. E daí aumentou a confiança das pessoas na marca, chamou a atenção e com isso ajudou a tornar consciente, né, para poder gerar a venda lá no final. Eu me lembro que isso daí, se eu não estiver errada, alguém pode me corrigir aqui nos comentários, mas eu lembro que foi perto de 2012 que aconteceu o lançamento do HB20, né? E Isso. aí, é tanto que, assim, essa questão de 5 anos de garantia, além disso, para gerar mais confiança no mercado, ele também a gente chama isso aí de oferta de valor. Ele compõe parte da oferta, né? Do que o cliente vai levar quando comprar o produto deles. Eu me lembro que naquela época eu acho que quase ninguém, eu acho que não tinha alguém que ofertava 5 anos de garantia. O padrão do mercado era 2, 3 anos, né? Ainda muitas marcas são até hoje. Mas isso daí também ele entra numa situação que faz a pessoa gerar mais confiança diante da dor que ela quer, e ele entra também no outro ponto, que é a oferta de valor. Nossa, eles dão 5 anos, o outro aqui só dá 3 anos. A de 5 anos, automaticamente, na mente da pessoa, do potencial cliente, é muito melhor 5 anos do que 3 anos de garantia da fábrica, né? Então, isso daí ativa um outro gatilho também nele, que faz ele gerar mais essa confiança aí, como você falou mesmo. É muito bem colocado. Muito bacana. É isso aí. E aí, a gente, ok, nós trouxemos aqui para vocês aí vamos falar, praticamente um framework dessa estrutura de como que você deve pensar antes de produzir conteúdos, né? E ela é a mesma estrutura que a gente fala para a produção de criativos para anúncios. Se agora vocês sabem que 3% das pessoas estão preparadas para comprar, você não deve colocar 100% da tua verba em conteúdos, em anúncios que só chame a pessoa para comprar. Você tem que pedir primeiro o teu cliente em namoro. Você tem que criar relacionamento com ele, você tem que gerar essa confiança, tem que fazer ele te conhecer mais, pegar na mãozinha, levar para o cinema, fazer aquela pessoa ter mais esse relacionamento para chegar no momento em que ela estiver preparada para comprar,
ela lembrar de você. E aí eu vou entrar num ponto aqui também principal, que a gente já até comentou, mas existe uma oportunidade muito grande para todos os negócios e muita gente não está olhando para isso, que é você, parte da tua estratégia de comunicação e de venda da tua empresa, ser voltada à educação do teu mercado, né? Hoje, eu acho que nenhuma época, talvez a gente teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? E aí, esse acesso de informação gera também confusão, gera dúvida, né? Tem muitas empresas que se lançam no mercado, não são profissionais, não entendem, só querem ali vender, vender, vender. E quantas vende para um monte e depois some do mercado, né? E aí, só que muitas vezes essas empresas que se lançaram, entraram, entenderam o jogo do digital, a dinâmica, né, do comportamento ali do consumidor para comprar. Quando elas fazem isso, e você que tem um negócio sólido, que entrega o negócio certo para o teu cliente, né? Entrega o que você promete, que está aí há muitos anos, seja 10, 20 ou 30 anos, e percebe que está perdendo para esse pessoal novo, né? E você está negligenciando produzir conteúdo, você está negligenciando ensinar o teu mercado o que ele deve pensar antes de comprar, de decidir, enfim, qual solução ele deve tomar, você, na verdade, está deixando o ruim prevalecer. É aquele que engana os clientes prevalecerem quando você não está produzindo conteúdo para eles, né? Então, eu reafirmo, a empresa hoje, as empresas que olharem para esse lado de educação, de aproveitar YouTube, Instagram e qualquer outra TikTok, qualquer outra rede social que tem essa possibilidade de gerar conteúdo, principalmente em massa, e de chegar a muitas pessoas, né, através ali de anúncios, se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Você está fadado nos próximos anos o teu negócio diminuir a ponto de você pensar em fechar, né? Então, existe uma grande oportunidade que empresas tradicionais, empresas de anos no mercado, estão negligenciando, né? Algumas já acordaram, né? Uns 3% já foi consciente e já começou a ir atrás de resolver, porque isso daí também é um problema que vocês têm, né? Que para isso, vocês precisam ter estrutura, entender muito bem do marketing, provavelmente montar equipe, né? Enfim, e outras coisas para vocês fazerem isso. Mas quem não olhar para isso, é a minha opinião, não sei o que o Jefferson aqui traz para isso também, mas quem não olhar para esse mercado, né, entender que a tua empresa, independente do negócio que ela seja, ela precisa ser ela precisa ter uma ponta de educação para o teu cliente, para ensinar de acordo com essa jornada, é fadado aí nos próximos anos não digo a quebrar, mas é fadado nos próximos anos a diminuir tanto a ponto dele não querer continuar, porque às vezes o negócio não é mais lucrativo. Com certeza. Então, se grande parte das pessoas ainda não estão preparadas para comprar, é de grande esperteza anunciar de uma maneira correta para essas pessoas, não para vender, mas sim para educá-las, né? Dando dicas, chamando a atenção delas, conscientizando essa pessoa para ela tornar consciente de um problema ou de um desejo, despertar isso nela, esse interesse, né, para elas conhecer então o seu serviço, seu produto, para elas confiar também em vocês, para depois chegar lá para o vendedor, essa mesma pessoa mais qualificada, porque ela já conhece do seu serviço, do seu produto e já sabe qual é a solução que vai trazer para ela e daí chega ali para o vendedor para poder finalizar a compra. Isso daí a gente pode associar essa pessoa também, né? Às vezes o vendedor ele fala para nós, ó, hoje vocês apertaram alguma coisa aí que só veio cliente bom. Já fechei aqui pedido, tudo. Nossa, se viesse só desse jeito aqui, tava bom, né? Como se a gente aqui, né, conscientemente, né, não apertasse os botões certos nos outros dias para trazer ali lead para o vendedor, né? Mas vindo, né, nesse contexto, essas pessoas, assim, às vezes em alguns dias do mês, enfim, que acontece essa situação aí de parece quase um milagre, né? O que acontece? Essas pessoas, elas estão mais preparadas. Sim. Talvez foi uma sorte. Um dia, daquelas pessoas que caíram, que viram anúncio, estão mais decididas, estão mais ali para o quente do que para o frio, né?
E isso daí a gente chama lá na campanha de marketing, que é o público quente, que a gente anuncia para o público principal, que é o público que já te conhece. E essa pessoa já te conhece de qual forma? Ela já entrou em contato com a marca ali nas redes sociais, já viu o seu anúncio, interagiu, comentou, viu mais de uma vez. Então a gente consegue rastrear ele para anunciar para essa pessoa. Mas essa pessoa só vai entrar em contato pela primeira vez se algo chamou a atenção dela, né? Que É. seria, por exemplo, uma dica ou algo que despertou o desejo dela, que ela queria saber mais sobre aquele produto. E daí ela foi mais curiosa para buscar a fundo. Ó, vou até soltar uma dica aqui para vocês, aí eu vou pedir para o pessoal compartilhar aqui a tela. Quem ainda não me segue, se você quiser seguir o meu Instagram é Carina Domingos Oficial. Eu acho que no dia de hoje a gente está aí com 34 mil seguidores no meu Instagram. Até um tempo atrás, uns meses atrás, eu tinha 1.000 e poucos seguidores, né? Bem poucos seguidores. E a gente começou, de fato, a trabalhar, né? Eu comecei a sentir algumas dores, né? Isso foram dores, não foi nem tanto desejo, de, às vezes, sentir numa reunião, num evento e tal, qual que é o teu Instagram? Abre lá, 1.700 seguidores, né? E eu falo bem, explico tudo, né? Dou treinamento, palestra, tudo. E aí a pessoa abrir o Instagram, olhar, e pensar, né? E ela não fala, mas eu sei que ela, parecia que eu senti que ela pensava, será que é tudo isso mesmo que ela tá falando? Só 1.700 seguidores, né? Aí eu comecei a ter uma dor e eu falei, vamos fazer esse negócio aqui acontecer, tem que crescer o meu perfil do Instagram, até porque é dele que vem mais contatos para nós, mais leads, né? Até mais do que da empresa. É uma outra dica aí para você que é dono. Você produzir conteúdo, você aparecer, vai te fazer vender mais também, né? E aí eu vou pedir o pessoal compartilhar aqui um dos meus vídeos, que me deu aí 90% dos seguidores que a gente teve de crescimento. Aqui na tela vocês vão ver o vídeo, ele no dia aqui de hoje, né, da nossa gravação, vocês vão encontrar ele facilmente no meu Instagram, indo na aba Reels, o segundo que está fixado. E aí vocês vão ver aqui no vídeo que ele é uma tela dividida, né? Existe uma estratégia de gancho visual, né? Que é a tela dividida, e eu estou dando uma dica de certo e errado, né? Uma dica ali de atendimento, de vendas, como atender o cliente, né? E tudo mais. E aí o pessoal vai mostrar agora a tela dos insights, vocês vão ver aí compartilhamento, curtido, acho que foi mais de 38 mil curtidas, mais de 11 mil compartilhamentos, se eu não estiver errado aqui nos números, e aí vai aparecer uma métrica ali para vocês que é o começaram a seguir. E qual que é essa dica de ouro que eu vou dar para vocês? Primeiro, todos vocês, empresários, precisam pensar em fazer o Instagram crescer, porque essa percepção que eu contei, que eu percebi às vezes das pessoas que tinham de mim, elas vão ter de vocês também. Só que o pior ainda, elas vão estar comparando você com muitos outros concorrentes que às vezes você nem está olhando. Então, fazer o teu Instagram crescer é uma estratégia que vai te posicionar melhor, vai te dar mais autoridade. E aí, a dica de ouro, né, é que o conteúdo que faz o Instagram crescer, ele não é conteúdo para público quente e nem morno. Ele é conteúdo para público frio. É conteúdo que você ensina, que você educa, que você dá dica, né? Esse é a raiz desse tipo de conteúdo e esse é o conteúdo que faz o Instagram mais crescer, né? Conteúdos aí mais viralizarem e crescer. É o conteúdo que você não está vendendo algo, você está ensinando, né? Então, é uma dica aí de ouro para quem quer fazer o seu Instagram crescer. Fiz para mim, foi exatamente dessa forma aí. Você pode fazer para o teu negócio também. Então, eu vou dar uma dica também, a Aí, ó. Karina deu, e uma dica que você também vai gostar. Você que é vendedor vai concordar comigo e você empresário também vai gostar, porque é de lead qualificado, que faz vender mais. O que seria essa dica? Eu posso provar que a pessoa que já te conhece é mais fácil para vender para ela, que ela é qualificada. De que forma? Por exemplo, ó, aquela pessoa que já viu você numa dica, num anúncio ou num conteúdo desse, igual a Karina comentou, essa pessoa vai pesquisar sobre aquele assunto e na hora que ela chegar como lead para venda, ela vai comprar facilmente porque já está mais entendida sobre aquilo e já sabe até o que pedir. Um exemplo disso é a pessoa que já é cliente seu. A pessoa que já comprou uma vez, quando você vai vender novamente para ela, não é bem mais fácil? Porque essa pessoa já te conhece, já confia, sabe que chega. É como se o vendedor tivesse que só tirar o pedido. É esse mesmo efeito
que tem que ser feito com esse público que já te conhece, que já sabe sobre o produto, já confia em você. E daí a ideia é que essa pessoa seja essa pessoa aí qualificada, o lead qualificado, que você, vendedor, vai conseguir tirar só o pedido, basicamente. Eu sei que não é tão fácil assim, né? Mas precisa entender dessa estratégia para poder replicar isso. E a gente ensina isso ou não? A gente ensina isso também. Nós temos aqui alguns programas, né, que você, empresário, pode se capacitar aqui com a gente. Eu não sei qual deles que você quer falar aqui, Jefferson. Pode ser o Arena Empresarial? Vamos lá. Ok, né? A gente fala que assim, toda empresa precisa de uma estrutura. Ela tem que ter uma base, para que dali em cima daquela base, daquele alicerce, ela possa crescer. E a gente tem aqui o nosso programa Arena Empresarial, que é uma imersão de 3 dias. E a nossa promessa é transforme-se em um empresário de sucesso e conquiste 6 anos. 6 anos de lucro e liberdade em 12 meses, usando inteligência artificial, usando processos eficientes, processos validados aí no teu negócio. São 3 dias comigo e com o patrão que você tem aí para poder aprender com a gente e estruturar mais ainda a base do teu negócio. Você vai ter aqui na tela um QR Code em algum lugar, você pode ler esse QR Code, mas tem também um link aqui na legenda do vídeo para você clicar, chamar a nossa equipe, tirar todas as suas dúvidas e se inscrever aí para uma próxima turma que nós temos aqui, É, ok? é isso aí, pessoal. Pode chamar a nossa equipe ali e ela vai conversar com você para te falar qual é a melhor maneira que podemos te ajudar. É, isso aí. Então, assim, para a gente fechar aqui o leque, patrão, nós falamos aqui inicialmente do princípio da venda, né? Embora às vezes alguém, nossa, mas vai falar lá de dor, isso, aquilo, outro. É o que você precisa. Se você negligenciar isso, você vai perder toda a oportunidade de ter resultado na frente. Mas falamos ali do princípio da venda, falamos do comportamento do consumidor, né? As fases ali que ele passa, né? Da jornada de compra, frio, morno e quente. E nós falamos aqui agora, por final, da questão da empresa se tornar ali uma empresa de educação. Ela Sim. realmente educar o teu mercado para preparar essas pessoas para uma compra. Se a gente for olhar, por exemplo, né, eu citei ali em vários momentos, né, que uma empresa não pode pegar, não deve pegar 100% da verba dela e colocar tudo em tráfego para venda. Ela deve usar um percentual ali de verba para poder criar audiência, para criar base, para fazer com que um público, né, consiga enxergar. Tanto que esse vídeo aqui que eu mostrei, eu não citei ali na hora, mas são quase 2.800.000 pessoas que viram esse meu vídeo. Agora, vocês imaginam, eu lançar um produto ali de R$ 100, R$ 97. A gente já tem uma base, nosso pixel está aquecido, a gente consegue criar uma campanha, né? E aquilo ali é um conteúdo frio, não vendi nada nele, mas a gente consegue criar uma campanha e destinar um anúncio de uma venda de qualquer produto nosso aqui, seja de baixo ou alto ticket, para esse público específico. É que todo mundo que viu, né, o seu Todo mundo que vídeo. viu, essas pessoas que viram, né, quase 33.000 pessoas começaram a me seguir só por esse vídeo. A gente tem um pixel ali aquecido, né, dentro ali da estrutura mesmo, né, do Meta, e a gente consegue fazer anúncios específicos para essas pessoas que viram esse meu conteúdo, que engajaram, que curtiram, que comentaram, que compartilharam, que salvaram, e a gente consegue destinar uma venda de um produto direto para elas. Ali a gente pode testar o poder de compra, né? Se esse público aí, quão qualificado, ele também veio para nós, né? Só que, imagina, vamos fazer a conta aqui, eu estou sem celular. 2.700.000 pessoas. Vamos arredondar para 3 milhões para ficar mais fácil a conta de cabeça, né? Imagine que, vamos pensar aqui no e-commerce. O e-commerce ele tem uma média de taxa de conversão no mercado, né, brasileiro de 1 a 2%. Se a gente pensar no menor cenário, que é 1%, Ah, e a gente pegar essa nossa base, a nossa audiência que a gente criou com um vídeo, fora o restante, né? Fora muitas milhares de contas que são impactadas ali no meu Instagram mensalmente, que às vezes aquela pessoa não começou a seguir, mas está lá no nosso pixel. Ela já engajou, ela já viu alguma coisa. Mas imagina que desses 3 milhões, a gente consiga trabalhar 1% para vender um produto aqui nosso de R$ 200. então, já vai 300 mil pessoas ali. 300.000 pessoas? Ó, Isso. vamos ver 10%. Ó, 3 milhões, eu acho que não, é menos. Ó, 3 milhões é 100%. 10% seria 300.000 pessoas, né? E aí, migrando isso aí para 1%, acho que seriam 3.000 pessoas.
Que seja, 30 mil. que 30 seja mil pessoas. 30 mil. 30 mil pessoas. Imagina, eu consegui com um vídeo aquecer 3 milhões de pessoas, que a gente alcançou, né? Várias delas começaram a seguir, curtiram, compartilharam, salvaram, né? Enfim. E aí, a gente conseguir criar uma estratégia. A gente pode colocar essa pessoa para ir direto no nosso WhatsApp e colocar uma inteligência artificial para atender como se fosse humano e vender, porque é um produto, por exemplo, de R$ 200, é super barato, né? A pessoa compra mais no impulso, né? Mas imagina, a gente conseguir tirar aí 30 mil vendas de um produto de R$ 200. Isso aqui eu acho que, se eu não tiver errada, vai dar 600 mil de faturamento, ou 6 milhões. Faz a conta aí para nós, patrão, no celular. Que eu, de cabeça aqui, né, dos números, se eu fizer no papel, eu sei, ó. Vou pegar aqui, ó, 30 mil, e aí a gente aumenta, eu falei de R$ 200, né, a venda. Eu acho que dá 3 milhões, 6 milhões. Vamos ver se eu não tiver errado a cabeça, se estiver boa ainda. Eu já fui caixa de banco, gente, e conta pra mim eu tenho que fazer na calculadora, que eu já peguei muita diferença. Se eu não fizer na calculadora, eu erro os números ali. Vamos ver, ele está fazendo a conta ali, que seriam 30 mil vezes 200. 6 milhões. 6 milhões. Ó, imagina, gente. 6 milhões a gente pode tirar de venda aqui somente com uma estrutura que a gente criou, entendendo essa jornada de compra, entendendo a dor, entendendo o que a pessoa precisa. Ah, é fácil essa conta que nós fizemos aqui? Não, não é. Você precisa ter uma arquitetura ali por trás da tua E- estratégia, na tua campanha, comunicação, como que você vai fazer aquela pessoa realmente se convencer ela a comprar. Só que isso daqui é muito melhor do que você não ter nada. sim, e uma parte importante disso também é saber o lucro. Por exemplo, e quanto que seria 10% de uma margem de lucro disso? A pessoa iria faturar 600 mil. E, 600 mil de margem de lucro, e se né? ela tiver 20%, dá 1 milhão e Já dá 1 200. milhão e 200. Aí, ó. Olha, patrão, acho que é uma boa estratégia aqui para nós, hein? Vamos trabalhar em cima disso daí, né? Mas, para a gente fechar aqui, então, esse leque, eu quero que o Jefferson explique aqui um pouco para vocês em relação a essa questão agora da estratégia do tráfego em si. Né? Porque a gente sabe que talvez você que está ouvindo está sofrendo com essa questão de lead desqualificado, bota dinheiro e não retorna ali, traz um público que não quer comprar, ou na maior parte das vezes está frio ou morno, né? Agora você já sabe que não é tudo desqualificado, essa pessoa está frio ou está morna, não está no momento de compra. O que você precisa fazer é criar relacionamento. Mas como que o empresário, Jefferson, ele pode talvez entender um pouquinho melhor, ou para cobrar de gestor de tráfego, ou talvez se ele mesmo está fazendo, para ele estruturar melhor essas campanhas? Tem alguma dica que você pode trazer para estruturar melhor essas campanhas, para a criação de público, para ele aquecer uma base para depois ofertar algo para vender para eles? Tenho. Então, primeiramente, é conseguir construir a audiência. E daí, para isso, é preciso criar esses criativos que chamam a atenção das pessoas, que seria o seu público-alvo. Então, você precisa já fazer criativo comunicando com o seu público. Por exemplo, falando o nome dele, igual, atenção, empresários. É, assim por diante. Você tem que conseguir comunicar com esse público. Se for por região, você fala assim: atenção, você que é de São Paulo, capital, então você já consegue chamar a atenção para a pessoa. E depois impactar ela com a comunicação falando da dor. Você que precisa de tal coisa, ou que gostaria de tal coisa. Então, você precisa criar o anúncio para chamar a atenção do público-alvo e fazer um gancho comunicando ele sobre a dor ou a necessidade que ele precisa ali suprir. Isso daí já é um grande avanço. Eu vou dar um exemplo. Ó. Você pode também dar dica para essas pessoas. Ó. Nós aqui, o que estamos fazendo é um podcast. A gente pode pegar cortes desse podcast e dar dicas sobre esses assuntos que estamos conversando aqui para as pessoas que têm interesse em resolver esse tipo de problema. Aí, se esse vídeo aparecer para a pessoa, ela ver que é interessante, ela continua assistindo, vai assistir parte disso e vai pegar a dica, ela vai te conhecer. Então, a primeira coisa é criar audiência com conteúdos que chamam a atenção do seu público e essa pessoa vai ver isso como uma dica. A gente não está vendendo nada, está dando uma dica.
E depois você ter uma outra campanha de anúncios para poder alcançar essas mesmas pessoas que viram os seus conteúdos anteriores. E daí sim que você vai fazer o anúncio para venda. Para falar, olha, então, você que gostaria de saber mais sobre isso, ou está precisando desse serviço ou desse produto, ó, clique aqui e faça já um orçamento, por exemplo. Então, dessa forma, a pessoa te conhece e daí ela vai confiar em você porque você está educando ela e depois ela vai ver o seu conteúdo de uma oferta ali, desse criativo para poder comprar. Então, tem que trabalhar as 3 estratégias. E o principal erro é que as pessoas trabalham só a última estratégia, só faz anúncio para venda. Venda para a pessoa, e daí a pessoa nunca te viu e você ainda está anunciando para a pessoa que não quer comprar, porque ela é fria, ela nem sabe que precisava daquilo. Mas às vezes ela até vai vir como lead, vai pedir. Essa pessoa você consegue identificar quando ela vem, chega às vezes até um processo ali de orçamento, e aí ela para, ela some. E aí que o vendedor pega e fala: "Ah, isso é desqualificado e é curioso, isso, aquilo, outro". Só que o processo, né, a verdade por trás é que essa pessoa não está no momento de compra dela. E quando até anuncia, você pega toda a tua verba e anuncia com criativos que estão com CTA para, né, com a chamada da ação ali no final: "Ah, compre agora, fale com a gente", você está tentando direcionar a pessoa para compra. Só que tem aquela situação que, você está pedindo ela em casamento. E aí, quando você pega um público frio, que daí você realmente você faz isso, que a pessoa vai ver o anúncio. Ah, por mais que ela não está no momento de compra, mas eu quero saber primeiro, porque na hora que eu quiser comprar, eu quero saber já como funciona. Aquela pessoa já vai começando a pesquisar, já vai começando a se informar. Isso que é o lead, que o vendedor acha que é curioso, mas na verdade ele não está no momento de compra. Ele abandona esse lead, só quer o lead novo e esquece que ele pode trabalhar outras ações ali, aquecer aquela pessoa, né? O próprio vendedor pode fazer isso, pode criar relacionamento ali. Esse cliente pode estar recebendo conteúdo de vocês através de anúncios, né? Aí tem toda uma arquitetura ali para você ir aquecendo mais ainda essa audiência. E aí você consegue trazer uma base mais qualificada. Com certeza. Não significa que vai vir 100% qualificado, mas você consegue trazer uma base que já passou por essa jornada e cada vez mais que você vai intensificando isso, você vai aquecendo mais e aí você vai trazendo um percentual maior para desse público quente para o teu comercial. Aí você tem uma chance muito maior ali de venda, só por conta dessa lógica da jornada de compra, o que passa ali na cabeça do teu potencial cliente para poder fazer uma compra, né? Isso. Então é preciso conhecer bastante da estratégia para poder aplicar nas campanhas. Basicamente, a dica é essa: conhecer da estratégia e de todo esse conteúdo que a Karina acabou de mencionar. Karina, mas eu já contratei agência para fazer conteúdo e eles nunca falaram sobre isso para mim. Se tá com ela, meu conselho, demita. Ah, mas eu já coloquei em marketing aqui, ele não entende isso daí. O teu caminho, eu falo, empresário, você precisa buscar por conhecimento. Você não pode ficar mais refém de delegar a estratégia do teu negócio para quem não entende. Para quem só vai cobrar uma mensalidade ou receber um salário e não está preocupado com o teu final lá na conta de realmente fazer o teu negócio se pagar e dar lucro, né? Enfim, você poder crescer, né? Você não pode negligenciar isso daí no teu negócio. Você precisa dominar, né? E a gente tem aqui, vou até abrir para vocês, se porventura, Karina, mas eu queria aprender, talvez eu quero, estou disposto a aprender. Gostei aí de vocês. Nós temos um outro programa, né? A gente tem vários programas aqui, falei ali do Arena Empresarial, mas agora eu vou falar de um outro, que é um programa que você fica aqui com a gente durante 90 dias, aprendendo, entendendo como pegar a estratégia do teu negócio, como criar a tua estrutura do marketing, como fazer isso daí no comercial, dar dinheiro, dar lucro ali para você lá na ponta. E aí você tem a oportunidade de poder participar do nosso programa de consultoria empresarial. Ele acontece em grupo online ou presencial também, aqui na nossa sede, em Apucarana, Paraná. E poder, parte disso daqui que a gente falou para você, aprender a fazer tudo com inteligência artificial. Você não vai depender mais de ter profissionais super sênios ou super conhecedores para isso. A primeira coisa que assim, a gente sempre fala, e vocês sempre vão me ouvir falando, ver no meu Instagram, ver aqui nos podcasts. Empresário que estuda não é passado para trás. E empresário que estuda marketing, ele enriquece, né? Se você quer fazer o teu negócio crescer mais,
um dos teus caminhos, eu te digo, é se capacitar, é investir em você mesmo, porque para a empresa crescer, você tem que crescer. Para a tua empresa faturar mais, para a tua empresa ter mais estrutura, você tem que mudar a tua cabeça. E uma delas é você talvez aí mudando, talvez esse cenário, aprendendo sobre isso daqui, você ter essa oportunidade de aprender aqui com a gente aí nesse programa. Então, os meninos na edição aí, eles estão colocando para vocês aí uma tela aqui na metade para você sobre o programa, né? É um programa que você fica aí 90 dias com a gente, sai com um planejamento estratégico para os próximos 12 meses, para você poder executar aí e fazer o teu negócio se estruturar para você se preparar, crescer mais e ter mais margem também, que a gente fala que não é só faturamento, né? Você tem que ter margem. Né? Às vezes você pode trabalhar pequenas coisas no teu negócio que te dão mais margem, mesmo você não escalando tanto faturamento, mas vai te dar um retorno ali muito maior. Então, a gente traz tudo isso daí em contexto aqui nessa consultoria empresarial para você poder reestruturar aí o teu negócio, fazer o teu marketing funcionar, fazer o teu comercial tá ligado, né? Não ficar assim, que geralmente é assim, né, patrão? O Hum. marketing faz campanha, o marketing faz anúncio, faz página, faz promoção, que às vezes chega lá pro comercial, o comercial não tá nem sabendo. Chega um cliente pedindo a promoção, nossa, mas eu não tô nem sabendo que tem essa campanha aqui, né? E aí é você fazer o teu marketing comercial que tá assim, eles ficarem assim. Porque marketing que funciona, ele tá ligado junto com o comercial, ele tá lá escutando. E comercial que funciona muito bem, ele também tá plugado junto com o marketing. Ele tá passando informação para o trio marketing, ele poder fazer ali campanhas mais eficientes que vai fazer dar mais retorno aí, dar mais venda para o negócio. Então, você tem a oportunidade de poder participar aí com a gente, seja aqui no link da tela, ou se não na legenda que está escrito ali, Programa de Consultoria Empresarial, E certo? é tudo prático, pessoal. Você já sai de lá com todo o planejamento aplicado no seu negócio, na sua empresa, e com as ferramentas de IAs nossas todas instaladas nos seus equipamentos. Karina, Então, mas eu não entendo nada de A. Fica tranquilo que a forma como a gente traz é fácil, é simples. Você só tem que saber mexer no computador. Se você não sabe, faz como alguns clientes nossos, traz alguma pessoa ali junto para aquela pessoa ali te ajudar, né, a fazer, a executar, enfim. Mas to- o que só precisa é da tua decisão aí de querer mudar, de querer ter mais, querer aprender aí. toda a estratégia de leads qualificados que comentamos aqui, ela é aplicada no seu negócio, e isso vai te ajudar a vender muito mais fácil. Dá um spoiler antes de você até querer falar com o nosso comercial aqui para poder saber mais sobre esse programa aqui específico. Essa estrutura de conteúdos para público frio, para morno e para quente, hoje nós automatizamos toda a estratégia da produção dos conteúdos em relação a roteiros, a copy, a forma da comunicação, tudo com inteligência artificial. Né? E esse esqueleto a gente entrega para os nossos clientes para que eles possam também aplicar ali nos seus negócios, né? Mudar uma pecinha ou outra ali, que é a especificidade de cada negócio, e aí com isso ter praticamente ali uma estrutura de um time de marketing profissional pagando muito pouco por isso, né? Dá muito lucro aí, vale muito a pena aí para você. E agora, patrão, nós chegamos aí ao nosso final. Obrigada aí para você. Se você curtiu aqui esse nosso conteúdo, quiser nos seguir nas redes sociais, tá aqui na legenda também, mas meu Instagram é Karina Domingos Oficial. Patrão, qual que é o teu, patrão? Jefferson, fala patrão. Aí, ó, Jefferson Fala Patrão. Você pode nos seguir lá no Instagram. Siga a gente aqui no YouTube para você receber os nossos novos episódios de podcast. A gente sempre convida aqui empresários para estar aqui com a gente aqui na arena, que estão trabalhando, são verdadeiros titãs aí na arena dos negócios e também estão passando aí por lutas ou já passaram aí como você também está passando. Então, se inscreve aí, curte, compartilhe o nosso vídeo aí com quem você achar que deve ver aqui esse nosso conteúdo. E aí, para finalizar, patrão, eu quero que você traga aqui um ensinamento aí de um verdadeiro titãs para o negócio aí dos empresários dessa nossa audiência. A gente tem aí 22 milhões de empreendedores aqui no Brasil, né? Eu acho que é entre formais e informais, né? Uma média. E eu quero que você imagine aí que esse microfone aí vai chegar a esses 22 milhões, né? O que você, que é um verdadeiro titã aqui da arena, traz aí de ensinamento para esses empresários que estão escutando a gente? Se o lead está vindo desqualificado, a culpa pode ser sua. Então,
saiba como mudar esse cenário. Utilize de estratégias e aplique de maneira assertiva para conseguir ter bons resultados. É isso aí. Eu vou encerrar com o meu aqui, né? O Jefferson disse: ah, a culpa é sua. Ah, mas eu contratei uma agência. Ah, mas eu tenho alguém no marketing. A culpa ainda é sua. Por quê? Lá no final, o resultado é você que não está tendo, né? Então, não delegue, né, algo que é primordial no teu negócio. O marketing não é secundário, o marketing é o que faz vender. Não importa se ele seja online, se ele seja offline, você tem que entender do marketing da tua empresa. Se você ficar refém na mão de pessoas aí que você não sabe se entende mesmo ou não, você vai ter muito problema aí no teu negócio, você vai ter um prejuízo gigante, ou muitas vezes você vai deixar de faturar muito dinheiro porque você não tem o conhecimento, você não tem acesso à informação. Aqui com a gente você tem essa oportunidade, mas que seja com qualquer outro. Busque conhecimento, se capacite, domine a estratégia do teu negócio, entenda como funciona o marketing para gerar vendas, para você poder contratar os profissionais certos aí no teu negócio e te ajudar a crescer muito mais. Então, né, a dica aí, eu acho que final é se capacite. Empresário que estuda enriquece. Empresário que estuda marketing enriquece. Empresário que estuda vendas enriquece. E também não é passado para trás, né? E vamos encerrar agora com o nosso ritualzinho que nós temos aqui, patrão. O nosso grito de guerra, mandar energia pro pessoal aí. Ficou nesse episódio com a gente aqui até o final. Obrigada aí pela tua audiência. E vamos lá, então. Vamos ver se vai sair de primeiro aqui. Só Opa. soltar a música. Então vamos lá. Entramos na arena para Vencer?